pessoal, tudo bem? Eu sou a Sara, sou casada com o Daniel. Eu quero contar um pouquinho da nossa história, como que a gente veio parar na Holanda. Então, primeiro ponto, eu sou professora, sou psicopedagoga e o Daniel é da área de tecnologia. Então, se você é da área de tecnologia, o mundo está aberto para você. A gente percebe que com a globalização está muito mais acessível, você pode viajar para fora do país parcelando passagem, se você tiver algum conhecido, você às vezes consegue ficar na casa dele, então tá bem mais tranquilo da gente ter essa experiência fora. Por que nós viemos? Eu vejo, assim, os principais motivos que as pessoas saem do Brasil hoje, primeiro é pela questão da experiência, para você ter acesso a outras culturas, outras línguas, entender como que o pessoal faz as coisas fora. Até porque a gente sabe que muitas coisas que acontecem no Brasil são modelos de fora que a gente só troca ali o nome e segue o bonde. O segundo ponto é a parte do dinheiro. Como o real está desvalorizado, assim, ele sempre foi, mas agora ele está mais ainda, a pessoa ela vai para fora e ela consegue juntar mais dinheiro. Mas não se iluda, porque também viver fora não tá barato. Principalmente pós-Covid, as referências que a gente tinha em relação aos preços de imóveis de casa, né? Tipo assim, de aluguel, de comida, de transporte era um e hoje é outro. Então, essa inflação ela é mundial. Não acha que assim, a grama na Europa tá mais verde, porque o Brasil é uma porcaria, eu não aguento mais esse país. Eu amo meu país, eu tenho muito orgulho de ser brasileira. A gente tem hoje as portas abertas para o mundo todo. Não tem um filme tão queimado na maior parte dos países, então é uma coisa para a gente poder usar e aproveitar. Primeiro ponto, se você quiser morar fora do país, é o planejamento. Desde quando eu comecei a namorar com o Daniel, a gente já falava sobre essa possibilidade, sobre esse desejo. E a gente conversava, pô, será que dá? Como é que a gente faria? Então, esse planejamento, geralmente, ele é a longo prazo. Uma coisa, uma pessoa que foi do nada. Sim, cada um tem a sua história. Eu aconselho que você planeje, porque é uma decisão que muda radicalmente a sua vida. Então, você precisa se preparar para isso. Como você vai se planejar? Primeiro, eu quero ir para onde? Para qualquer lugar do mundo? Desde Japão até Canadá? Não, eu quero ir para a Europa. Você tem que focar ali, ver pelos continentes. Se você tem fé em Deus, se você acredita que Deus direciona a sua vida, você vai orar por isso, vai botar ali no mapa mundi, falar, Deus, qual é o lugar que arde no coração, que meu olhinho brilha, que eu fico animado? E aí você já consegue fazer o primeiro filtro. Por exemplo, a gente queria vir para a Europa, a gente não sabia onde. Então, o que a gente tinha que fazer? Aprender o inglês. Eu já tinha o espanhol. Então, o primeiro passo do planejamento, em 2020 nós casamos, no ano da pandemia. E aí, o plano inicial era ir para a Austrália. Mas, gente, a passagem estava assim, absurda. E sem contar que também a fronteira estava fechada. Mas mesmo se tivesse aberto, eu não ia, porque pagar 15 mil reais numa passagem é tipo, oi? Você quer que eu tire dia de onde, meu querido? Então, o plano A, que era a Austrália, a gente deixou ele guardadinho. E o plano B era poder passar um tempo fora. A gente falou, a gente gosta do estilo de vida da Europa, assim, gostar de saber o básico, né? De você ler um artigo, de você ouvir, mas só sabe mesmo quem viveu aqui. A gente falou, a gente quer ter essa experiência, aproveitar que a gente não tem filho, mas se você tiver filho também. É porque já é uma logística que você precisa dar uma olhada em relação à educação, fiz um vídeo sobre isso. Digamos, é um pouco mais trabalhoso, mas dá pra vir. Então, como ele é da área de tecnologia, a gente começou primeiro a estudar a língua. Então, em 2021, a gente começou a fazer aula particular de inglês. Os dois tinham um inglês bem fuleiro, então a gente começou a investir. Até hoje eu faço inglês. E o segundo ponto foi a parte profissional. Como professora, as portas não estão tão abertas aqui para mim. Então, primeiro, ele foi contratado pela ABOL. A ABOL que nos trouxe do Brasil, né? Pagou os cursos e tudo. E como que ele foi chamado? Através do LinkedIn. Então, você precisa, um dos seus planejamentos é estudar a sua parte específica. Eu, como professora, que o negócio é meio assim, eu falei, cara, o que eu vou fazer? Eu tenho que estudar outras áreas. Então, eu fui estudar marketing digital, fui estudar sobre, sei lá, coisas dessa parte digital que eu poderia trabalhar a qualquer parte do mundo. Então, eu dei uma outra direção para o meu currículo, entendeu? Como se fosse um plano B também. O Daniel começou a fazer mais cursos na área de inglês, aperfeiçoar a área dele, ver quais eram as demandas aqui da Europa, para começar a estudar. Tudo isso pelo LinkedIn você consegue, acho que ter uma boa noção e vai vendo vídeos do pessoal que veio. Profissionalizamos essa nossa parte. O terceiro ponto do planejamento foi começar a contar para a família. Por mais que você não seja tão apegada, não preciso de ninguém, eu sou independente, é legal você compartilhar sobre isso, sabe? Porque você vai preparando o coração deles. Às vezes tem alguém que depende de você, tem alguém que você ajuda muito no sentido de pessoa mesmo. Para os amigos, eu acho que não tem esse problema, tipo, nossa, as pessoas vão ficar com inveja. E deixa disso, seu amigo mesmo vai te apoiar, vai achar lindo, vai te ajudar nesse processo. Então, para mim, esses são os 3 pontos do planejamento. A parte da língua,
essa parte profissional que você precisa ver, analisar realmente para onde que você quer ir e depois falar para a família, para os amigos, para eles irem com você junto nessa jornada. O segundo ponto, nessa parte da língua, por exemplo, quando a gente veio para a Holanda, vou contar, me falaram, né? Que 90% do povo falava inglês. Então, na minha cabeça, eu vou falar o quê? Inglês. Quando eu cheguei aqui, os rótulos em holandês, o povo falando holandês na rua, eu falei, que? Não tô entendendo nada. Eu achando que ia chegar, good morning, e é good morning. E eu, oh meu Deus. E o holandês não é uma língua fácil. Se eu tivesse estudado um pouquinho mais sobre a Holanda, eu saberia que aqui não fala inglês. Na verdade, é porque até depende um pouco da cidade, né? Se você for trabalhar numa empresa mais internacional, o Daniel fala só inglês. Na minha, que é uma loja local, o pessoal fala holandês. Entende? Então, assim, é muito uma questão de contexto. Mas, se você já sabe ali o país que enche seu coração, enche seus olhos, que faz seus olhos brilharem, já começa a estudar a língua. Por exemplo, eu vou para a Alemanha porque paga bem. Então, você vai ter que aprender alemão, querido. Ou querida. Você vai ter que aprender francês, se você for para a França, e assim vai. Mas você precisa saber que tem países que boa parte fala inglês, mas eles não querem falar inglês. Eles querem falar a língua nativa deles, a língua materna. E já tinham me dado essa dica quando eu vim, né? A gente recebeu a resposta esse ano em abril, e teve que correr com tudo, vender as coisas, não sei o quê, né? Finalizar esse processo de trabalho, ver essa questão de estudar um pouco especificamente a Holanda, foi muito corrido. E quando a gente veio, o Daniel veio em junho, eu vim em julho, no voo, um cara já tinha me falado, eu fiz amizade, que eu faço amizade com o povo na fila do pão, é um cara que era de um país africano, falava português, acho que ele me viu falando português, puxou o assunto e tal. Aí ele falou, você já fala holandês? Eu moro na Holanda há 200 anos. Eu falei, não, eu falo holandês não. Ele, você sabe que você vai ter que aprender. Eu falei, não vim pra cá pra aprender holandês não. Ele, você tá no país deles e eles querem falar holandês, então você precisa aprender. Eu, assim, sorri, acenei, mas eu não aceitei a dica. E hoje, depois de alguns meses, eu percebo que realmente as pessoas querem falar holandês. Da mesma forma como a gente quer falar português com os nossos amigos. Então, assim, se você tá na cultura deles, quem tem que se adaptar é você. Como eu mesma agora tenho que ficar procurando, sendo que eu já poderia ter facilitado meu trabalho estudando em Brasília, se eu já soubesse essa informação. E o terceiro ponto, gente, é essa parte de redes, né? Como eu falei, hoje está muito acessível a internet, você vê 1 milhão de vídeos, você descobre tudo. Mas qual que é o ponto? O custo de vida aqui, ele tá muito caro, porque ele tá caro em qualquer parte do mundo, né? Pós-Covid aí, a inflação tá um negócio de doido. Então precisa tomar cuidado com os vídeos que você vê, tipo assim, às vezes uma fonte mais segura é alguém que mora no lugar mesmo, você fala, quanto que tá saindo o custo aí? Quanto que tá o transporte? Quanto que tá, por exemplo, o plano de saúde, a saúde, né? É de graça, mas não é, que você tem que pagar por mês, todo mês a gente tem que pagar um valor obrigatório. Então tem essas coisas, tipo, os impostos em cima do salário também é muito alto, é quase 50%. Você fala assim, o quê? Entendeu? Então, tudo isso você tem que ponderar. Às vezes a gente brilha o olho e fala, lá é perfeito, lá não tem corrupção, lá não tem mendigo, lá não tem sujeira. Muita calma nessa hora, porque onde tem gente tem problema. Mas, pra mim, tem brasileiro em todo lugar. Então, me ajudou muito procurar no Facebook, tipo, brasileiros em Amsterdã, brasileiros na Holanda, e conhecer mulheres, ou conhecer pessoas que pudessem me dar dica, porque tem muita coisa pra você resolver, desde a parte de documentação e tudo. Mas eu vou ler tudo isso em inglês. Você pode ler, mas é muito mais fácil, às vezes, alguém que fala o seu idioma, falar, eu fui em tal empresa e deu certo. Não, vai tal dia, entendeu? Então, por mais que você fale, eu não quero me misturar com brasileiro, cara, facilita muito. Eu tô falando que você vai viver só na comunidade brasileira, mas você ter brasileiros que já estão há mais tempo no país ajuda demais em relação a dicas e a orientações. Então, eu aconselho demais. Então, se você quiser vir para a Europa ou para qualquer outro lugar, conta aí como é que estão as expectativas, o que vocês estão planejando e pode colocar a pergunta aí que depois eu vou respondendo com o tempo, tá bom? Até mais, a gente se vê.